Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Muita gente, para pouco barulho. Eu sou pentecostal, gosto de barulho. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Essa eu acho que Jesus ouviu, amém? Seja alegre. Faça assim comigo, ó. Puxa o ar para dentro, faz, ó. Agora olha para o céu. Lindo, não é? Muitos não têm esse prazer. Muitos não enxergam. Muitos não podem respirar porque já dormem. Não está entre nós. Mas você que vive, louco, adore aquele que é digno, a qual eu me prostro diante dele, o autor consumador da minha fé e da tua fé. Por isso que você está de pé. Querendo você ou não, Deus já fez um milagre na minha e na sua vida, que foi o fôlego de vida. Você deitou, amanheceu. Então só resta adorar, só resta agradecer a Deus, que tudo pode. Isaías vai apresentar ele para mim, para você, querendo ou não. Isaías vai apresentar ele como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a Bíblia continua dizendo que ele é o alfa, o ômega, que ele é onipotente, onisciente e onipresente. É o mesmo Deus que tem o único poder, que ele se faz presente neste ambiente, a qual nós vamos adorar, glorificar o nome dele, e ele está cuidando agora da sua família. Isso é a fé, isso é acreditar. E se você acredita, como ministro do Evangelho do Senhor, eu profetizo para a minha vida e a sua vida um dia de bênção, de vitória, que sua família seja próspera, que o seu celeiro seja abundante em bênção e ricas bênçãos do Senhor, e que a paz de Cristo esteja com você, não só hoje, mas todos os dias, porque Ele está conosco até a consumação do século. É uma promessa, que Ele iria preparar lugar, mas só vai subir aquele que está preparado. Mas eu olhando para cada um de vocês, eu não quero que nenhum de vocês se perca, porque se você se apresentar diante dele, naquele grande dia ele vai se apresentar diante ao Pai. Bem bendito de meu Pai, e a palavra está sendo pregada, mas basta você aceitar a esse eterno Salvador, Senhor e Salvador das suas vidas. Quero deixar uma palavra de meditação, 2 Crônicas 7,14. Presta bem atenção nessa palavra. Essa palavra muito forte. Presta bem atenção. E eu, se eu fosse você, eu já começava assim. Eu, como pastor, vou te dar um exemplo. Faz assim para continuar, para que ele venha ouvir a sua oração. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque eu sei como pastor eu sou falho, como todos nós aqui somos. Então me perdoa. Perdoa os ministros, ó Pai, do teu Evangelho, para que o louvor chegue até o Senhor e desça em forma de bênção para mim, as nossas vidas e a nossa casa. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, fica conosco, fala conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Usa o Magelo, os ministros de louvores, usa as meninas, Senhor, com autoridade, com honra, com glória para ti. E seja, Pai, transformado este louvor de bênção para as nossas vidas. Que a palavra venha nos enriquecer, que a palavra venha nos fortalecer e nos manter de pé, porque a única coisa que me mantém de pé é a tua palavra e a tua presença na minha vida. E eu creio que na vida dos meus irmãos, as palmas louvem aquele que vive e reina para todo sempre. Pode cantar. Entendemos. Pois um dia tua morte. Pois um dia tua morte. Trouxe vida a todos nós. E seu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porém a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porém a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber mais de ti, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de água viva. Você pode cantar com ele, meu Deus, com a tua alma. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Pai, porque nós estamos ansiosos, Deus, por receber, por Deus amado, mais uma vez, Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de poder entender do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que essa manhã, Pai, possamos estar, Deus amado, ó Deus, como o renovo de uma terra seca, esperando, Deus amado, algo novo da Tua presença em cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pastor Paulo com a palavra no nome de Jesus. Bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E gostaria de ler a palavra do Senhor aqui nessa manhã. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Na verdade, a gente fica numa expectativa, pedindo a Deus uma orientação, uma direção, porque não queremos falar aquilo que queremos falar, mas aquilo que Deus quer nos falar por intermédio da sua palavra nessa manhã. E entendemos que o Senhor tem para nós nesta manhã uma palavra que se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Eu gostaria que os irmãos ouvissem a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva,
correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela presença do Espírito Santo, e te agradecemos também pela presença de cada um que se encontra aqui nessa manhã. Por esta oportunidade, por tudo, nós te adoramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos contextualizar aqui essa palavra, abordando alguns pontos do próprio sermão. Nós lemos estes versículos dentro do sermão que Jesus trouxe, aqueles ensinamentos, chamado Sermão da Montanha. Então eu gostaria de começar aqui, quando ele exatamente começa o sermão nas bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus, ele começa dizendo, e eu quero abordar 3 pontos aqui nessa bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vivemos no mundo das incertezas, da injustiça, mas a palavra do Senhor diz que um dia o Senhor terá para nós um mundo, ou seja, um lugar onde não haverá tudo aquilo que realmente traz frustrações para as nossas vidas. E um outro ponto que ele diz aqui é o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como poderemos ter os nossos corações limpos diante de Deus? No Salmo 119 tem um versículo que diz: como purificará o homem o seu coração? Observando conforme a sua palavra. Então nós entendemos que não há como por nós mesmos termos a nossa vida limpa, os nossos corações purificados pelas nossas próprias justiças. Alcançamos sim os nossos corações purificados, limpos, pelo sacrifício que Ele pagou por nós naquela cruz. Então todos nós podemos ser justificados por Deus, não por nossa própria justiça, mas pelo sacrifício, porque foi um sacrifício perfeito. Nós conhecemos isso dentro da palavra do Senhor. Deus entregou o seu Filho para que nós não tivéssemos nenhuma condenação mais diante dele, diz a sua palavra. E ainda eu gostaria de continuar aqui no Sermão da Montanha, como eu disse para vocês. Quando nós terminamos aqui o Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não designamos o perdão para aquele que nos ofende. E a palavra do Senhor neste ensinamento é claro, Ele nos perdoa realmente todos os dias. Lá no livro de Lamentações tem um texto que diz: a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Então Deus nunca nos olha com um olhar de condenação, mas sempre de perdão. Nós vemos, por exemplo, Jesus perdoando o ladrão na cruz, e Jesus não citou nenhum pecado daquele homem. Simplesmente quando ele reconheceu o seu estado miserável e olhou para Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A única palavra de Jesus foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então Deus, Ele nos olha como um Pai amoroso, sabendo que, como diz o Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó, e por isso Ele está sempre nos perdoando
e esperando que a gente se rende a Ele com os nossos corações inteiros, né? Mas o mesmo perdão que Ele traz a nós, Ele quer também que nós possamos perdoar uns aos outros. E quantas pessoas que muitas vezes têm uma ofensa contra um familiar, uma pessoa bem próxima na sua casa, talvez um irmão, um pai, uma mãe, não consegue liberar perdão para essa pessoa. E se nós não liberarmos perdão para aqueles que nos ofendem, a palavra do Senhor diz que naquele grande dia também o Senhor não terá perdão para nós. Às vezes o reino dos céus é assim, acontece primeiro no horizontal e depois nós vamos para o vertical. Então, quando nós demonstramos este amor, este perdão diante de Deus, vocês podem ter certeza que Ele cumpre com a sua palavra. Naquele grande dia, a palavra do Senhor diz: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo. Andarmos segundo os impulsos da nossa carne, irmãos, nós não somos bonzinhos, nós realmente somos cruéis quando nós agimos no impulso da nossa carne. Então nós recebemos a direção do Espírito Santo, nos submetemos a Deus, nos humilhamos perante Ele e possamos ser guiados pelo Espírito Santo, possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, revestidos no Espírito Santo, e assim nós recebemos a autoridade de Deus, condições para vivermos na sua presença e fazer a sua vontade. Como eu disse para vocês, nós estamos contextualizando aqui a mesma palavra que nós lemos dentro do sermão. Eu vou ler um outro versículo para vocês aqui. Se encontra no capítulo 6, versículo 19, que o sermão da montanha começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Como podemos entender isso? Nós vivemos neste mundo, nós precisamos das coisas, nós precisamos de tudo aquilo que é para a nossa sobrevivência, principalmente no mundo em que vivemos. Nós precisamos de um certo conforto, um carro, um telefone. Fica muito mais difícil a vida se nós não tivermos essas coisas. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui? Existem a grande maioria da humanidade que tira totalmente o seu coração da presença de Deus, da glória de Deus, e coloca o foco só nas coisas desta vida. E existe uma conspiração global para que o homem seja assim, para que o homem exclua Deus da sua vida, para que nós possamos estar voltados só para as coisas concernentes a essa vida. E é isso que o Senhor está dizendo: o material não é maior do que o espiritual. Vamos colocar o material aqui e o espiritual aqui. Então a glória de Deus tem que estar sempre acima da glória que esse mundo possa nos proporcionar. E nós precisamos entender isso com clareza. E a própria palavra responde a palavra. E essa palavra que eu estou dizendo para vocês, Jesus responde aqui no versículo 32 e no versículo 33. Ele diz o seguinte: porque todas estas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe bem o que necessitais, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus sabe que nós vivemos neste mundo e que nós precisamos das coisas que este mundo produz. Mas Ele diz: isso não seja a vossa glória, o perecível. Busca as coisas que não são perecíveis. Um dia tudo isso vai ficar. Daqui a 50 anos, talvez a maioria de nós não estaremos mais aqui, e aonde nós moramos não será mais nosso. E assim é a vida, irmãos. Mas existe uma promessa da palavra do Senhor, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, aonde não há mais pranto, aonde não há mais dor, aonde não há mais choro, onde não haverá mais corrupção, nada daquilo que vem afligir as nossas vidas. Lembra do versículo lá atrás? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui no Apocalipse o Senhor diz: um dia Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque todas essas coisas são passadas. Nós não fomos
nós não somos obra do acaso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. Deixa o homem ímpio o seu pensamento, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é poderoso em perdoar, porque os vossos caminhos não são como os meus caminhos, e nem os vossos pensamentos são como os meus pensamentos, diz o Senhor. Assim como os céus é mais elevado do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maior do que os vossos pensamentos. Irmãos, quando nós abrimos o nosso entendimento, eu fiquei maravilhado aqui nessa manhã, quando o pastor abriu a palavra, e ele diz: olha para o céu, olha o privilégio que Deus está nos dando de contemplar mais um dia na sua presença. Olha como tudo é lindo, tudo é glorioso quando tem a presença de Deus, mas se faltar a presença de Deus, tudo perde o sentido. Nós precisamos entender isso com clareza. Então, parte do ministério de Jesus era cura, a outra parte era ensinamento. E então Jesus, ele faz esse ensinamento aqui com veemência, querendo que todos possam compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aqui no versículo 7 do capítulo 7, o Senhor diz o seguinte: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Então o Senhor tem uma garantia na sua palavra. Você tem uma necessidade? Entra no teu quarto, ora o teu pai que te vê, pedi e dai-se-vos-á. Se nós que muitas vezes não somos bons, quando o nosso filho pede um pão, você não vai brincar com ele: toma aqui uma pedra. Quando ele te pede um peixe, você não vai brincar com ele: olha aqui uma serpente, diz o Senhor. Se nós fazemos assim pela nossa bondade com os nossos filhos, Deus está nos contemplando lá do céu, esperando uma atitude nossa. É através das nossas atitudes, é através da nossa fé, que o Senhor age em nosso favor. Então, para que o desespero, se nós temos um Deus que vela por nós, que zela por nós, um Deus que nos ama de verdade? Então, amados irmãos, esta palavra que eu trago para vocês nesta manhã, voltando ao texto que nós lemos, o Senhor diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assoprar os ventos, e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E a pergunta que fica nesse dia é: aonde você está edificando a sua vida? Na rocha ou na areia? Se você edifica a sua vida só pensando nas coisas deste mundo, você está edificando a sua casa na areia. Mas se você edifica a sua vida pautada na palavra de Deus, entendendo tudo aquilo, todo o plano de Deus para a sua vida, você está construindo a sua vida na rocha. E a palavra diz: no dia que vier o dia mau, as tempestades, o vento forte, que significa tudo isso, o juízo de Deus também, vier contra as nossas vidas, nós não seremos abalados, porque as nossas vidas estão edificadas sobre o Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor diz, como falei para vocês, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sabia que seria uma palavra objetiva. Nós temos um tempo para trazer a palavra aqui, e que você, nessa manhã, eu peço ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. E você pode alcançar tudo nessa vida, mas se você não tiver a maior riqueza, você não tem nada. Se nós não tivermos a glória de Deus, esquece. Nós somos os mais pobres, os mais miseráveis de todos os homens. Estou dizendo isso baseado na palavra de Deus.
Se vivemos só para as coisas dessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então enriqueça a sua vida, enriqueça a sua família. Chega no final de semana, chama a sua família, vai visitar uma igreja mais próxima da sua igreja, onde prega a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra pura, né? Tira um tempo para Deus. Lembra do que diz a palavra do Senhor, busque o Senhor quando se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto. Um dia não haverá mais essa oportunidade. Quando o Senhor tirar a sua igreja da terra, o Espírito Santo também sai. E aí o Apocalipse começa a acontecer neste mundo. E Deus não quer isso para a humanidade. Por isso Ele enviou o seu Filho. E que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? É isso. Deus abençoe. Amém. Bora. Amém. Então, se vocês puderem se colocar de pé, vamos orar. Se você puder, levanta as suas mãos aos céus. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, iniciar essa manhã na tua presença, ouvindo esses louvores, adorando a ti com esses louvores, também ouvindo a tua palavra, Senhor. O que te pedimos nesta hora? Te pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos falando, continue, ó Pai, nos ungindo, nos abençoando. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar visitando cada uma dessas pessoas que se encontram aqui nesta manhã, também os seus lares. Tua palavra diz, ó Pai, que onde o Senhor está, ó Pai, a tua glória manifesta. Aonde o Senhor está presente, ó Pai, o Senhor tem solução de problemas, dificuldades. Que em nome de Jesus, se tiver alguma pessoa atravessando por alguma dificuldade, que essa manhã ela possa também ser abençoada por ti, porque a tua palavra diz, Senhor, que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos do Senhor. Não é que estamos buscando as coisas desta vida, primeiro queremos a glória de Deus, mas pedimos que haja uma atmosfera santa sobre cada um, Senhor, que é a presença da tua glória, que é a presença do teu Espírito Santo. Te agradecemos mais uma vez, no maior nome que existe, que é o nome de Jesus, e dizemos que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém.